Estamos em Valdoco para dar início aos 5 vídeos que vão contar um pouco a história humana e espiritual de São Francisco de Sales. Nesses 5 vídeos não vamos recorrer estritamente à biografia, nem faremos um tratado utilizando seus escritos e nem mesmo falaremos sobre o contexto histórico e cultural de Francisco de Sales. Haverá outros aprofundamentos para isso. Em vez disso, falaremos um pouco sobre o aspecto pastoral. E assim, começamos com este primeiro vídeo em que falaremos algo sobre o homem, o ser humano contado à luz de Deus. No grande período do Renascimento, desenvolve-se o movimento cultural chamado humanismo, para a recuperação dos clássicos das línguas grega e latina. Obviamente, isso deixa de fora o aspecto religioso, mas Francisco de Sales entra nesse movimento que envolve a Europa e indica o aspecto religioso dedicado a Deus, devoto para essa leitura de homem, o humanismo devoto. Na Filoteia, no final da primeira parte, Francisco de Sales conclui este primeiro início da pedagógica da vida espiritual com uma grande promessa, e essa grande promessa retoma os temas do batismo. Na verdade, é chamada de promessa batismal. Escutemos algumas passagens. Quero converter-me a Deus, bom e piedoso. Para tal fim, confio-lhe, dedico-lhe e consagro-lhe o meu espírito com todas as suas faculdades, a minha alma com todas as suas potências, o meu coração com todos os seus afetos, o meu corpo com todos os seus sentidos. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, o Deus do meu coração, da minha alma, o Deus do meu espírito. Como tal te reconheço e te adoro por toda a eternidade. Francisco de Sales entra em uma grande visão de entrega total a Deus. Ele a chamará de devoção, que é uma atitude de total entrega confiante a Deus. E para esse abandono propõe um realismo cristão saudável e concreto, que é muito benéfico ainda hoje. Esse realismo concreto provém, antes de mais nada, da natureza. No lugar onde nasceu, em Torrens, Gilead, a natureza é montanhosa, contrastada, mas doce. A família acrescenta outro elemento muito interessante de descobrir Deus na própria vida. A mãe e o pai serão 2 personagens principais, especialmente a mãe. Depois, um terceiro elemento. Durante os 10 anos de estudos em Paris, Francisco descobre, graças a um professor, que um livro da Bíblia o apaixonará de maneira particular: o Cântico dos Cânticos. Através desse livro, ele descobre uma relação com Deus que é envolvente, amiga, fascinante, e nessa relação vai crescer e convidar a crescer. Essa revelação de Deus foi para ele um bálsamo para os problemas pessoais e para a sociedade do seu tempo. Conflitos, divisões e contrastes tanto em nível civil quanto religioso. Graves epidemias que circularam na França e na Europa do seu tempo. A natureza oferece ao jovem Francisco os instrumentos para poder entender a gramática de Deus. E depois a Bíblia decodificará essa gramática.
e poi la Bibbia decodificherà questa grammatica. São muitíssimos os textos em que Francisco, na forma mais simples ou nos argumentos mais elevados, tira analogias da vida e da natureza humanas. Ouçamos um deles. Qualquer gênero de pedra preciosa, mergulhada no mel, torna-se mais brilhante, cada uma segundo a sua cor. O mesmo acontece com os cristãos. Todos se tornam mais cordiais e simpáticos na sua vocação se forem acompanhados pela devoção. Ainda da Filoteia, o capítulo sobre as virtudes que está na terceira parte. Ouçamos outro trecho. Quando estás calma e sem qualquer motivo de cólera, abasteça-te de doçura e afabilidade, falando e agindo em suas ações da maneira mais cortês que te for possível, lembrando-te que a esposa, no Cântico dos Cânticos, não só tem mel nos lábios e na língua, mas também no peito, onde não há apenas mel, mas também leite. Porque não basta ter a palavra doce diante do próximo, é preciso levá-la também dentro, no peito, no íntimo da nossa alma. Não basta nem mesmo ter a doçura do mel, ou seja, na conversa educada com os estranhos, mas é preciso ter também a amabilidade do leite para com os familiares e próximos. Nisto falham seriamente os que são anjos na rua e diabos em casa. Aos poucos, Francisco abre-se a uma visão de Deus amigo do homem. Sente-o plenamente confiável e nessa confiabilidade madura o itinerário original de vida espiritual. Nem tudo é tão simples. Também para ele há etapas difíceis na descoberta desse Deus amigo, confiável, por uma humanidade promissora. Pelos 19 e 20 anos em Paris, durante os estudos, viveu alguns meses de terrível crise relacionada com os acontecimentos e problemas teológicos do seu tempo. Ele reinterpreta a sua juventude, às vezes agitada, à luz da predestinação, isso é, ser fundamentalmente destinado à condenação eterna. Não se trata de medo do sofrimento eterno, mas o grande sofrimento é o distanciamento de um Deus que se sente amigo, amante, que sente amor. É, pois, uma crise mística, muito mais do que uma crise de fé. Afligido por essa crise, Francisco se abate e dela só sairá graças à intercessão de Maria, abandonando-se à benevolência de Deus. Aqui começará uma descoberta ainda mais profunda de um amor que envolve toda a nossa humanidade e conceberá caminhos que farão escola. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Mas não só. Deus quer que todos sejamos santos. E este caminho que Francisco de Sales chamará de devoção é um caminho de vida segundo o Evangelho vivido intensamente. Segundo o Evangelho, a nossa vida, a santidade cristã, leva a nossa existência a ser viva, vital e, sobretudo, vitalizante. A santidade, ou seja, a vida devota, segundo Francisco de Sales, é proposta a consagrados, leigos, a todos os estados de vida, um caminho de perfeição segundo a caridade. Ouçamos alguns trechos bem conhecidos, mas sempre sugestivos e benéficos. A devoção deve ser vivida de maneira diferente pelo nobre, pelo artesão, pelo servo, pelo príncipe, pela viúva, pela solteira, pela casada. Mas isso não é suficiente.
O exercício da devoção deve ser proporcional às forças, às ocupações e aos deveres dos indivíduos. Se a devoção for autêntica, nada destrói. Antes, tudo aperfeiçoa. E quando vai contra a vocação legítima, sem hesitação, é sem dúvida falsa. Escutemos diretamente dele algumas palavras nas quais ele a propõe a todos aqueles que desejam seguir o seu caminho. Para aqueles que vivem entre as pessoas do mundo e abraçam a verdadeira virtude, é essencial tecer uma aliança recíproca com uma santa amizade. Apoiando-se nela de fato, tomamos coragem, ajudamo-nos, apoiamo-nos no caminho do bem. Quase diríamos que a amizade espiritual é como um grupo de amigos que se ajudam, escalando uma montanha e alcançam juntos o cume. A amizade espiritual é um intercâmbio, uma comunicação, uma ajuda recíproca. Caminha-se por esta vida como duas pessoas que juntas escalam uma montanha. Uma puxa a outra, apoia em seus esforços e abre caminho para ela, sem que o guia renuncie às coisas essenciais para a mesma autoridade da sua função. Com este texto envolvente e consolador, terminamos o primeiro episódio do nosso vídeo. Digamos adeus até o segundo episódio, que terá como título A Doçura consigo mesmo e com os outros.